meus irmãos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo, a sua amada igreja, a cada um de vocês que chegaram, não é? A esse culto, ao culto de celebração, de adoração, de confissão, culto de cura, não é? Porque onde está a presença do Senhor, o Espírito do Senhor, ali a liberdade, ali acontecem as manifestações da presença do Senhor, amém? E nós cremos que o Senhor está aqui, nós cremos que o Senhor se faz presente. A sua palavra diz que quando os crentes se unem, aqueles que têm fé na presença do Senhor e têm certeza da presença do Senhor, é exatamente ali que o Senhor vai se manifestar, né? A fé é inclusive o grande combustível para a manifestação do Senhor. Sem fé é absolutamente impossível agradar a Deus. E se nós não conseguirmos agradar ao Senhor na manifestação de tudo o que vamos fazer aqui, não haverá a sua presença, não haverá o seu agir, não haverá absolutamente. É por isso que nós viemos aqui para cultuá-lo, nós viemos aqui para alcançar o coração de Deus. A adoração, o sacrifício, o louvor, nada mais é do que todo um movimento humano para buscar o coração do Senhor, dizendo: Senhor, olha para mim, tem misericórdia de mim, olha a minha causa, olha a minha pobreza, olha a minha situação. A gente vai refletir um pouco sobre isso no capítulo 2 de Neemias essa noite. A gente vai falar um pouco sobre esse acesso ao trono, esse acesso ao rei. É importante a gente entender isso. Eu queria convidar você a abrir tua Bíblia no Salmo 19. Salmo de número 19, capítulo 19. É um salmo do rei Davi, um salmo davídico, que na Nova Versão Internacional diz assim: os céus declaram a glória de Deus. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama as obras das suas mãos. Sabe o que significa isso? Que Deus, o tempo inteiro, dia após dia, está se mostrando para a gente. Deus está o tempo inteiro se revelando ao homem. Mesmo depois dele ter dito a Moisés: vocês não verão mais minha face. Não adianta, vocês não vão ver minha face. Mesmo assim, a palavra de Deus diz que a glória de Deus é declarada através dos céus, do firmamento. Portanto, quando você olha para cima e olha o firmamento, olha aquele céu límpido ou nublado, ou independente se ele tem uma nuvem de chuva, este céu declara que há um Deus. Estes insignificantes debaixo desse céu, o Senhor faz questão de fazer chover sobre nós. Ele faz questão de fazer regar a nossa terra. A gente não merece isso. A gente não fez nada para merecer isso, mas Ele faz. Um dia fala a outro dia, uma noite revela a outra noite, sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como o noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira, com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra,
nada escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. O testemunho do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas justas, são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo, porque por elas o teu servo é divertido. Há grande recompensa em obedecer-lhes. Quem é que pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Amém? Vamos contar tudo ao Senhor? Vamos continuar dizendo e declarando ao Senhor as nossas angústias. Vamos ficar em pé e cantar esse belíssimo hino. Que isso seja uma prática na nossa vida, que essa prática domine o nosso cotidiano. A Jesus Cristo contarei tudo que haja em meu peito a me perturbar. Os meus problemas, meus sofrimentos, só Ele pode suavizar. A Jesus Cristo, meu Mestre amado, narrarei sempre minha aflição. Aos meus cuidados, meus sofrimentos, só Ele pode dar solução. Precisamos todos ir na presença do Senhor. Todos nos acheguemos. É o convite que eu faço a você. Se achegue. Quando tentado, sei que preciso de um protetor que possa valer. Só Jesus Cristo, que é invencível, pode, portanto, me proteger. A Jesus Cristo, meu Mestre amado, narrarei sempre minha aflição. Aos meus cuidados, meus sofrimentos, só Ele pode dar solução. Sei que este mundo quer atrair o bom caminho e desviar. Mas Jesus Cristo, forte e zeloso, sempre me ajuda a perseverar. A Jesus Cristo, meu Mestre amado, narrarei sempre minha aflição. Aos meus cuidados, meus sofrimentos, só Ele pode dar solução. Canta, igreja! A Jesus Cristo, meu Mestre amado, narrarei sempre minha aflição. Aos meus cuidados,
da solução. Amém? Aleluia! Você crê nisso? Amém? Declare a sua confiança no Senhor. Declare a sua confiança no Senhor. Diga para Ele aí no teu coração quanto você o reconhece em cada passo. Declara com a sua mente, declara com o seu coração a confiança que você tem, ou aquela que você ainda não tem, dizendo: Senhor, eu ainda não consigo, Pai. Tu ainda me és um Deus distante. Eu ainda não consegui acreditar num Deus que esse povo aí da igreja presbiteriana diz que existe. Eu ainda não consegui me apegar. Eu ainda não consigo perceber de forma clara esse Pai, esse Deus que dizem que existe. Talvez seja porque a tua figura paterna em casa não tenha ajudado. Talvez porque a tua família não tenha sido a melhor família, que tenha mostrado para você a beleza da família, o projeto familiar que o Senhor deu para nós. Talvez seja isso. Mas é por isso que a igreja está aqui. A igreja está aqui como uma grande família que representa e anuncia a beleza da unidade. Nós vamos continuar dizendo: calma, não tenha medo. Calma. Diga para os temerosos: não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor quando clama seu nome. E o que acontece? Ele então virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado: o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos: não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor quando clama seu nome. Ele então virá. Ergue suas mãos e sua voz. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado: o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meias lutas, um escudo na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio às batalhas.
quero te dizer que o Senhor já te salvou hoje. Você nem sabe disso. Você nem sabe, mas o Senhor já te livrou hoje. Você sabia disso ou não? Parou para pensar nisso, né? Você já parou para pensar quanta confusão, quanta gente má você já cruzou hoje? Quanta gente ruim já cruzou o teu caminho? Meu pai sempre dizia que Deus é como aquele pai que depois que o filho dorme, ele fica matando o carapanã, sabe? Fica ali. Você pode sentar, querido. Algumas semanas atrás, nós fomos convidados aí na casa de um amigo, de uns amigos em Salinas, e ele nos hospedou na casa dele, né? Casa da família. E justamente na primeira noite faltou luz. Faltou luz, mas pensa num calor que ficou naquele lugar, muito quente. E a gente estava ali com os nossos filhos, e a Ana Paula começou a ficar angustiada, e ela começou a ficar irritada, muito irritada. E eu fui lá: vou fazer você dormir. Então era meia-noite, tanto, eu peguei um travesseiro e fiquei em pé do lado dela, balançando. De repente a Ana Paula dorme, e eu fiquei pensando: se eu parar ela acorda, se eu parar o carapanã vai buscar ela, vem buscar ela vai pingar, tadinha, coitadinha. E eu fiquei 1h da manhã, 1h30 da manhã, 2h da manhã, e eu suava, e eu pingava, e o Paulo Davi me olhava, ele dizia: pai, vai dormir? Eu disse: não, se eu for dormir vocês acordam, eu estou aqui, eu vou embalar, eu vou abanar. E eu fiquei 2 horas abanando, até que voltou a luz, e nós podemos dormir. Amém. Salmo 121 diz que o guarda de Israel, nosso pai, ele não dorme, ele não dorme, ele não cochila. Sabe por quê? E sabe por que o Salmo 121 fala sobre que ele é o guarda? Porque ele sabe que se ele parar de abanar, se ele parar com aquele movimento, o carapanã vem, vai sugar a gente, o parasita vem e suga a gente, e rouba da gente a tranquilidade. É por isso que Deus não dorme, é por isso que o guarda de Israel, ele não cochila, ele não tem preguiça, ele não sente sono. A gente daqui a pouco vai dormir e ele vai continuar acordado, e ele continua acordado para que a gente durma. Fica acordado não adianta, não vale a pena ficar acordado preocupado, não adianta. Descansa no Senhor, confia nele, entrega nele, e saiba que tem um pai suado abanando para que a gente possa estar dormindo. Creia nessa realidade, meus irmãos. Esse momento onde nós vamos dedicar os nossos dízimos e as nossas ofertas. E dizimar e ofertar é um ato de descanso, é um ato de consagração. Quando a gente consagra, a gente descansa. Quando a gente consagra, a gente entrega e diz assim: Senhor, está aqui a fidelidade, porque Tu és fiel. Então eu vou descansar, porque eu sei que Tu vais continuar fiel. Tu vais continuar. Não há nada, absolutamente nada que seduza o Senhor para que o Senhor vá dormir e me deixe aqui sozinho. Absolutamente nada. Esse é o momento onde nós vamos descansar, ofertando ao Senhor as primícias, os nossos dízimos e as nossas ofertas. Enquanto cantamos, ouve-se o júbilo. Glórias ao Senhor. Tem que ficar de pé, Dani? Então vamos ficar de pé. Você que quiser levantar e trazer o teu dízimo, tua oferta, traz, enquanto nós celebramos com muita alegria.
Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que o novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer. Ouve-se o júbilo, ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o quê? Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem, sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer. E os povos verão e virão a Sião aprender sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer. Leão de Judá. Ó Senhor, nós agradecemos, Senhor, pela Tua presença nesse lugar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que Tu recebas, Senhor, a adoração e o louvor que estamos prestando ao Senhor, Pai. Pai, no nome daquele que nos uniu ao Senhor, no sangue daquele que nos trouxe restauração no nosso relacionamento com o Senhor, eu peço ao Senhor que Tu fales aos nossos corações, Pai. Pai, em nome de Jesus, nossos corações estão aqui abertos e atentos, os nossos ouvidos físicos e espirituais estão atentos ao que o Senhor vai falar. Nós não viemos aqui para somente encontrar pessoas, mas nós viemos aqui para encontrar o Senhor e ouvir o que o Senhor tem para nós, Pai. Pai, nos dá a direção, Pai. A Tua palavra diz que o Evangelho é um caminho. O Senhor diz: eu sou o caminho. Pai, ensina-nos a andar nesse caminho. Ensina-nos, Senhor, a discernir esse caminho. Ensina-nos, Senhor, a ver o Senhor em tudo que fazemos, Senhor. Ensina-nos a trilhar os Teus passos, a seguir a Tua voz. Muito obrigado, Senhor, pela fidelidade do Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. As crianças vão ali junto com a tia Ingrid. Momento da classezinha das crianças. Amém? Vamos lá? Glória a Deus pela vida dessas crianças, e que o Senhor conduza esse momento com elas. Amém, queridos? Como nós antecipamos e anunciamos terça-feira passada, nós começamos as terças uma jornada
de restauração, de reconstrução. Nós vamos continuar hoje o caminho que nós começamos ali no livro de Neemias. Nós refletimos terça passada sobre o capítulo 1 de Neemias. Nós vimos as características de um coração reconstrutor. Nós vimos ali as características de um verdadeiro homem que tinha um coração conectado com o coração de Deus. Assim como Deus se compadece do clamor, do grito dos seus filhos, o próprio Jesus diz: Deus não tarda, o Pai não tarda, o justo juiz não tarda em responder, em atender os seus filhos. Da mesma forma que Deus apresenta o seu coração, que se compadece à nossa fome, à nossa nudez, ao nosso desespero, nós encontramos também homens que também receberam do Senhor este coração, o coração com a capacidade de se inclinar à miséria do outro. E nós vimos ali o quanto Neemias chora na presença do Senhor. Ele chora, ele jejua, porque ele percebe que os seus irmãos estão morrendo. Ele percebe que os seus irmãos estão desanimados. Meus irmãos, nós passamos agora, quantos dias, Samir? Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, 5 dias, né? Nessas pequenas saídas, né, que nós saímos como uma pitada de férias, né? Eu e Samira passamos esse tempo juntos. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando ela estava conversando com a dona Neuci, um dia desses, a gente ainda estava lá em Salinas, e Samira disse assim: Jonatas não para de trabalhar, né? Jonatas não para de aconselhar, Jonatas não para de atender, Jonatas não para de ministrar. E de fato, meus irmãos, assim como Neemias, diante do seu trabalho como copeiro, não tinha tempo para desligar o celular, porque o povo estava morrendo. Esse é o sentimento que eu tenho no coração. Exatamente esse é o sentimento que eu tenho no meu coração. Eu não posso, não existe nenhuma possibilidade de eu desligar esse celular, porque eu sei que esse mundo tenebroso consome os meus irmãos, assim como me consome também. Mas eu sei que nós estamos numa obra de reconstrução, e uma obra de reconstrução não permite nem pausas. Não permite nem pausas. E o meu celular se encheu de mensagens, não é? Encheu mesmo de mensagens de pessoas, né? Umas até que eu nem esperava receber deles, demandas, né? Como pessoas ainda lá de Curitiba, um casal que a gente está ajudando há muito tempo, tem me procurado, e esse é exatamente o coração, o sentimento do meu coração: choro e um coração inclinado diante do Senhor em favor dos corações angustiados. Esse é o coração que Neemias apresentou. Um cara que estava afastado do seu povo, vivendo as benesses do reinado. A gente vai falar um pouco sobre isso, sobre o que significava ser copeiro do rei. Inclusive a última frase, né, do capítulo 1. Você que não abriu ainda a Bíblia, abra em Neemias capítulo 2, e nós vamos ler esse capítulo inteiro e refletir sobre isso. Que homem maravilhoso, que homem e que amor constrangedor
o coração de Neemias e o amor desse homem para com o seu povo. Então, capítulo 2, versículo 1, diz assim: no mês de Nisan, que é aproximadamente março a abril, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso, o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente, a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Então eu marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira, para que as portas da cidadela que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Com isso, eu fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei a carta do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Cheguei a Jerusalém, e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele em que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão, e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte, o tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi o vale, ainda de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam onde eu tinha ido, ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então eu lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante.
Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução, e se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Quando, porém, Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi: o Deus dos céus fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte, nem direito legal sobre Jerusalém. Em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Amém? Recapitulando a representação, o significado de muros e portas destruídos. Os muros são um perímetro de segurança da nossa vida. Jerusalém, assim como muitos de nós, estava vulnerável à ação dos inimigos, porque os muros estavam destruídos. Os muros, eles são destruídos, no caso de Jerusalém, através das portas que foram queimadas primeiro. O inimigo, ele entra na vida da gente, na minha vida e na sua vida, e entrou na vida de Jerusalém pela porta da frente. Sabe o que significa isso? As portas são o local, a passagem do acesso das pessoas na nossa vida. Você sabe disso, e alguns mais do que eu, o quanto relacionamentos tóxicos intoxicam a gente. Muitos de vocês sofreram inúmeros prejuízos por más influências e por maus relacionamentos. Maus relacionamentos, às vezes, de pessoas íntimas da gente, não é? Tem coisas que o Senhor proíbe por proteção. Tem coisas que o Senhor diz: não faça. Não é porque Ele é um tirano, mas é porque Ele ama a mim e a você. Uma dessas coisas que o apóstolo Pedro repete, ele diz assim: não se associe com pessoas que não tenham a mesma fé que você. É o que nós chamamos de julgo desigual. Na realidade da vida cotidiana da gente, a gente se refere a esse texto trazendo à memória o casamento. Tem muita gente que resiste a esse conselho, dizendo: não, eu tenho completa capacidade de me relacionar com esta pessoa ímpia e continuar de pé. O Senhor está dizendo: olha, presta bastante atenção, você vai abrir a porta mesmo? Você vai abrir a porta mesmo? Porque eu digo uma coisa para você: se você abrir e colocar para dentro, vai vir a paternidade todinha, a família inteirinha. Vem a família toda, vem o pai, né? Aquela pessoa que casa com a menina que não é crente, aquele rapaz que casa com a menina que não é crente, né? Aí chega na lua de mel, aquela coisa bacana e tal, tudo certinho, aí vão para sua casa, juntaram dinheiro para comprar tudo direitinho e tal. Isso é um caso
real, gente. De repente esse cara começa a ser visitado, essa família, essa casa começa a ser visitado por entidades, por demônios. Por demônios. Então esse jovem vai se aconselhar com o seu pastor. Com o seu pastor, e disse assim: poxa, mas a pessoa ali não... Eu casei com ela, eu sabia que ela tinha todo esse envolvimento atrás, eu sabia que a família dela era envolvida com isso, mas ela não, ela é uma pessoa boa, nunca foi temente ao Senhor, nunca quis aderir à fé que eu tenho, mas ela é uma pessoa boa. Então aquele pastor disse: era isso que eu queria que você tivesse entendido antes de casar, que o problema não é essa moça, o problema é o pai dela. A palavra de Deus diz que se você não é filho de Deus, você é filho do diabo. Satanás tem agora a chave da tua casa, e não adianta reclamar, não adianta expulsar o demônio, porque ele tem legalidade lá dentro. Você convidou ele para participar da tua vida, foi você. Não adianta. Aí o que eu faço? A esperança é a tua mulher se converter ao Senhor e ser recebida como filha, através do sangue de Jesus Cristo, que nos foi dado, através de Cristo nos foi dado o direito de ser chamados filhos de Deus, amém? Em Cristo Jesus nós somos chamados, foi nos dado o direito de ser chamados filhos de Deus. Então, as portas do relacionamento, olha gente, não adianta achar que Deus vai lutar por essa casa, se você já desistiu dela. Você já abriu mão da paternidade de Deus para ter um sogro que vem lá do quinto dos infernos. Isso é uma realidade. Infelizmente, é uma das principais desobediências da modernidade. Jovens cristãos que não entendem que a lei de Deus nos protege. Os muros são perímetro de proteção para mim e para você. Então, voltando ao texto, capítulo 2, nós vemos aqui que a primeira coisa que acontece, a primeira coisa que nós percebemos aqui é que existe um relacionamento muito íntimo entre o rei Artaxerxes e Neemias. Neemias, ele era o copeiro. Você sabe o que o copeiro faz? Ele cuida das coisas, da prataria, ele cuida dos pratos, dos talheres, ele arruma a mesa do rei, ele é o responsável pela comida do rei. Mas tem uma característica do copeiro, que é uma característica muito interessante quando a gente vai ver a ação do copeiro dentro de uma monarquia, dentro de um relacionamento com um rei. O copeiro é aquele que prova a comida do rei. Sabe para quê? Porque se o cozinheiro quiser envenenar o rei, quem é que morre? O copeiro. Então me diz uma coisa, esse rei precisava confiar no copeiro? Ele precisava confiar em Neemias? Poxa vida. O copeiro, na relação com o rei, era uma das figuras mais íntimas do rei. Não era qualquer pessoa, não era qualquer pessoa que gozava da intimidade do rei. Essa intimidade, ela era construída, não é? Você vê ali no relacionamento, quando Daniel está preso com o copeiro e o padeiro, quem é que se safa, né? Quem é que se livra? Quem é que lembra?
Copeiro. É o copeiro. Normalmente o rei tem um carinho enorme pelo copeiro. Então você vê ali uma intimidade profunda com Deus. Esse é o primeiro passo para nós conseguirmos as autorizações de Deus na nossa vida. Tem muita gente perdendo tempo orando ao Senhor, sem ter intimidade com Ele. Tem muita gente que procura a fé cristã, uma igreja, um pastor, um irmão, porque sabe que aquele irmão tem intimidade. Não, eu vou ali com ele, eu não quero ter a minha, entendeu? Sabe aquela coisa da terceirização? Entendeu? Eu não preciso ter tudo, mas basta o quê? Conhecer quem tenha, né? Já ouviram isso, né? Eu não preciso ter um sítio, né? Basta conhecer quem tenha, né, filho? Né? É isso que a gente pensa hoje em dia. Então, eu não preciso ter fé, eu não preciso ser íntimo do Senhor, basta eu conhecer o Adelso, Delcinho, Roberto, né? O Geraldo, o irmão Vailton, o Silvio, todo mundo, basta conhecer, basta um irmãozinho lá da presbiteriana, está tudo certo. Tem gente que age assim, e acha que Deus, que o rei, vai dar ouvido a quem não tem intimidade com ele. Não existe a menor possibilidade, meu irmão, a menor possibilidade. Então a primeira pergunta que nós precisamos fazer é: quem é que lembra aí da maçonaria? Você é confiável? O seu líder confia em você? O teu chefe confia em você? O teu pai confia em você? O teu marido confia em você? A tua esposa confia em você? Os teus filhos confiam em você? Você é uma pessoa confiável? O que torna uma pessoa confiável aos olhos do rei? O que torna uma pessoa confiável aos olhos da esposa, do marido? É uma pessoa que está disposta, pelas suas atitudes inequívocas, não há dúvida nenhuma que essa pessoa, se preciso for, morrerá por mim. Eu bebo veneno se for preciso. Eu bebo. Pedro era confiável? Senhor, se preciso for, eu bebo esse veneno. Bebeu? Bebeu, meus irmãos. Morreu de cabeça para baixo, crucificado de cabeça para baixo. Não rotule o ministério e a vida de Pedro por aquelas 3 negações. Jesus não desistiu dele. Por que você desiste? Aquilo não resume o ministério daquele homem. O que resume o ministério de Pedro é porque ele não somente anunciou, mas no momento oportuno ele morreu pelo rei. Isso é ser confiável. Não adianta você dizer para a tua mulher que você ama, se você não estiver disposta a não morrer por ela todos os dias. Não morrer pelos teus filhos todos os dias. Não adianta, gente. Ele vem para te salvar. Ele vem para... Mas o cara não põe a mão no bolso e não coloca, não morre trazendo o dízimo e a oferta dele, básico, coisa básica para a manutenção da obra do Senhor nessa terra. Mas ele não quer morrer. O irmãozinho está passando necessidade. Eu não quero gastar o meu tempo. Não, já está na hora de dormir. Vou desligar o meu celular porque eu não quero ser incomodado. Não quer morrer. Nunca vai ser confiável. Nunca receberá as cartas e o recurso e a autorização do rei em teu favor. Nunca. Esquece. Esquece. Esse é o padrão. Você é confiável? Seu líder confia em você? Você tem abertura com o seu líder?
No versículo 6, a gente tem também ali uma pergunta muito clara do rei Artaxerxes. Presta atenção. Qual é a pergunta? Quanto tempo levará a viagem? Quanto tempo levará a viagem? Meus queridos, toda missão tem que ter início e tem que ter fim. Por favor. Por favor. Todo tratamento, toda busca nossa, toda nossa estratégia, ela tem que ter início e tem que ter fim. Às vezes a gente vai aconselhar pessoas que no meio do aconselhamento a gente descobre que no fundo, elas querem usar a gente como muleta para o resto da vida. Elas não têm a intenção de caminhar com as próprias pernas. Você já ajudou gente assim? Que vive, não aproveita as oportunidades que a gente dá para ela, para resolver o problema da sua vida. Não, ele vai lá, desperdiça aquela ajuda, volta, pede a mesma coisa, faz a mesma coisa. Pessoa que vive no ciclo, vive naquele ciclo, e passa o ano, passa o segundo ano, passa o terceiro ano, passa o quarto ano, e a pessoa está lá, e a gente dá oportunidade para a pessoa, e a mulher perdoa, e o marido perdoa, e o filho perdoa, e passa o quarto ano, o quinto ano, o sexto ano, e o cara não emancipa, o cara não cresce, o cara não... Por quê? Porque ele começou uma obra que não tem fim. Ele não estabeleceu um tempo. Eu vou reconstruir a saúde financeira da minha casa. Meu irmão, planilha, bico do lápis, estabeleça início, estabeleça fim. Em um ano, eu não quero ter mais nenhuma conta para pagar. Isso é meta. Era essa a pergunta de Artaxerxes. Às vezes Deus está perguntando: ok, Jonatas, beleza, ok, eu ouvi a tua oração, eu sei o que você quer, mas quanto tempo vai durar isso? Você quer isso por quanto tempo? Deus pergunta isso para você. Ah não, me dá aí um cheque em branco aí, não, Deus não dá cheque em branco para ninguém, meu irmão. Deus não abençoa desorganizado. Deus não abençoa desorganizado. Não, pai, vamos andando, tá? Daí o cara dita a regra para o relacionamento com o rei. Quanto tempo? Não, tu sabe como é que é as coisas. Sabe que falta uma madeirinha aqui de vez em quando, daí a gente chega lá, a bitola é diferente. Não, faz o seguinte, dá uma carta aí que... Não é assim. Não é? Então eles entraram em acordo. Você já entrou em acordo com o Senhor? Você já fez algum acordo com o Senhor? Eu estou te fazendo essa pergunta porque eu sei que tem muita gente que já fez muitos acordos com o Senhor. Deus fez a parte dele e essa pessoa não fez a parte dela. Às vezes Deus dá autorização, Ele dá a carta, Ele dá todo o recurso, e a gente desvia o recurso, a gente faz outra coisa, a gente usa aquela carta para outra coisa, para autopromoção, não resolve o problema, depois a gente está batendo de novo lá nos pés, no palácio de Artaxerxes. Meus queridos, nós precisamos entender que nós estamos diante do Rei. O Senhor tem todo o prazer em nos atender. Todo o prazer em nos atender. Ele olha para nós como Artaxerxes olhou para Neemias e diz assim: você está mal, hein, cara? Não foi nem Neemias que falou nada. Neemias não estava chorando nada, mas eles eram tão íntimos que o rei olha para ele e disse: cara,
E assim, é um negócio diferente que só pode estar vindo do coração. Fala, cara, o que está acontecendo? Só pode estar vindo do coração isso aí. Então, aqui no versículo 7, a gente precisa entender que existe um caminho para a gente chegar até Jerusalém, né? Versículo 7, quando ele nos aponta: a seguir acrescentei, se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas ao rei, aos governadores do Trans-Eufrates. Ou seja, nós precisamos entender que num processo de reconstrução de qualquer área da nossa vida, existe um caminho, existe uma viagem, existe um caminho a ser percorrido até chegar em Jerusalém. Nós precisamos entender isso. Pouquíssimas coisas na nossa vida acontecem no estalar de dedos. Pouquíssimas coisas. No nosso relacionamento com o Senhor sempre vai apontar um caminho para a gente trilhar. Neemias, ele sabia aonde ele precisava chegar. Notem que quando ele chega diante do rei para dizer: tu podias me dar carta, tu podias me dar autorização para pegar as madeiras, esse cara não chega diante do rei de mão abanando. Você percebe isso? Ele já tem toda a estratégia. Olha, eu vou precisar da madeira, eu vou passar algumas nações, que os caras vão perguntar o que você está fazendo, né? Eu vou precisar do quê? Das autorizações dos reis. Cara, ele sabia tudo. Ele já tinha levantado todo o recurso que ele precisava. Ele já tinha levantado. Você tem levantado o recurso para aquilo que você quer? Você quer ter intimidade com Deus, eu tenho certeza absoluta que você quer. Mas você já parou para pensar e calcular o que você precisa para isso? O que você precisa abrir mão para isso? Você já sabe o custo disso? Você sabe, né, que ter um relacionamento com Deus tem um custo, né? Você sabe que uma parte da tua vida vai morrer. Você sabe que tem um caminho a perseguir. Existem sonhos individuais, humanos, que você vai precisar abrir mão. Porque os sonhos de Deus são tão maiores que não cabe nesse sonhozinho que a gente tem aqui, pequeno. Então, para a gente chegar na Jerusalém, a gente precisa saber os recursos que a gente precisa, os recursos necessários. Você precisa ter recurso para refazer o muro na tua vida, na vida das pessoas. Você precisa ter madeira. Quando a gente fala sobre a reconstrução do muro das nossas almas, a gente está falando de recursos que são valores. Você precisa buscar sabedoria para obter valores. Meus irmãos, tem muita gente mau caráter aí. Tem muito crente com valores invertidos. Crente mau caráter mesmo, safado. Tem muita gente que busca o Senhor com segundas intenções. Você vai ver daqui a pouco que tem muita gente que vai na caravana somente com a intenção de usufruir dos benefícios que o rei trouxe e de atrapalhar aquele que saiu para reconstruir. Tem muito sem vergonha aí. Tem muito crente que frequenta a igreja, mau caráter. O cara que só pisa numa igreja pedindo e buscando a oração milagrosa. Ele só quer o rei, mas ele não quer percorrer o caminho, ele não quer intimidade com o Senhor. Então, nós precisamos entender, e esse é o ponto máximo
desse capítulo que, quando nós obtemos o favor do Senhor, do Rei, em nosso favor, desculpem a redundância, quando o Senhor nos autoriza, Ele não somente nos dá somente aquilo que nós pedimos, Ele nos dá muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. O Rei bondoso nos dá muito mais para aqueles que são íntimos dele. Coloca isso na tua cabeça. Deus, o Deus que eu sirvo, não é um Deus que conta moedinha, não é um Deus medíocre, é um Deus abundante. Ele é abundante. O que Ele oferece para Neemias, além de tudo que Neemias pediu? Versículo 9: proteção. O que Ele manda junto com Neemias? Você está acompanhando aí? Ele manda, meu irmão, as mais altas patentes com Neemias. É verdade ou não é? Versículo 9, né? Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Quando nós vamos autorizados pelo Senhor, com a carta do Senhor, com a assinatura do rei, nós não estamos ali representando somente o nosso nome, nós estamos representando o nome de quem? Dele. Então, como é que Deus vai nos dar uma carta, uma autorização para a gente ir, com a possibilidade dessa missão dar errado? Um rei verdadeiro faz o quê? Eu vou garantir que essa missão se cumpra, chegue até o final. É por isso que quando Jesus vai mandar os 12, no caso os 11, né? Antes de Matias entrar, ele diz o quê? E receberão poder. Vocês receberão poder. Não é porque ele tinha zelo pelo nome dos 11 ou dos 12 ou pelo nosso nome, ele tem zelo pelo nome dele. Quando nós agimos em nome de Deus, Ele garante a vitória, porque o nome dele está em nós. Quando o meu casamento começa com a bênção do Senhor, quando eu busco a bênção do Senhor antes de me satisfazer, de satisfazer qualquer desejo da minha carne, eu busco a bênção do Senhor, o Senhor diz assim: agora esse cordão é um cordão de 3 dobras. Eu vou garantir que isso vai chegar até o fim. Eu garanto. Eu garanto. Como é que estão as tuas autorizações com o Senhor? Você tem pedido autorizações para o Senhor? Ou você não tem pedido porque você não se sente que você é confiável? Versículo 4, voltando um pouquinho. O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Isso aqui está marcado na minha Bíblia porque é algo tremendo. Diante do rei, pronto para fazer o pedido, o que Neemias faz? Então orei ao Deus dos céus. Você só tem um tiro, Adelson. Você só tem um cartucho. O rei pergunta: o que você quer? Você lembra que eu falei para vocês sobre orar para orar? Vocês lembram disso?
A gente precisa orar para orar. Quando nós oramos, a gente chega em casa e a gente se ajoelha e a gente busca o Senhor no secreto, a gente busca o Senhor na intimidade. Nós estamos nada mais, nada menos do que diante de uma audiência com o Rei. Nós estamos diante de uma audiência com o Rei. E eu confesso para os irmãos que muitas vezes eu passo o dia inteiro orando: Senhor, me ajuda. Ó Espírito Santo, coloca as palavras certas para a minha oração dessa noite. Sonda o meu coração, porque essa noite o Rei vai olhar para mim e dizer: vai, Jonatas, o que você quer? O que você precisa? Você tem orado para pedir? Você tem pedido ao Espírito Santo te auxiliar até no pedido que você tem? Sabe o que significa isso? Orar em nome de Jesus. Quando você chega diante de Deus, olha o que o texto de João vai dizer: se vocês forem, ouvirem os mandamentos e tal, e tal, e tal, e tal, tudo que vocês pedirem em meu nome, o Pai lhes dará. O que significa isso? Eu estou tão íntimo com Jesus, que esta oração que eu fizer ao Pai já está autorizado pelo Filho. Já está autorizado pelo Filho. Então pede meu nome, vai lá. Agora tem gente que não tem intimidade com o Senhor e fica pedindo em nome de Jesus coisas que Ele nunca mandou você pedir em nome dEle. Teve uma vez que eu atendi em Curitiba, uma situação que eu já contei, eu acho que umas 2 vezes aqui, que eu me vi diante do amante de uma moça que estava destruindo seu casamento por causa desse cara. E ele entrou no gabinete e disse assim, ele entrou, um cara chegou numa BMW conversível na igreja, com um terno, sabe lá quanto é que custava aquele terno, cara bonito, rapaz, pensa no cara bonito, pensou no cara bonito? Pois é, mais bonito do que esse que você está pensando, era o cara. Ele chegou, sentou e disse assim: olha, pastor, deixa eu lhe dizer uma coisa, essa mulher, casada, tá? Mãe de 3 filhos, essa mulher é resposta de oração. É resposta de oração. Eu clamei em nome de Jesus. Aí vocês imaginam, né? Vocês me conhecem, quem é íntimo sabe a minha reação, né? Disse, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Você orou em nome de Satanás, em nome do diabo. E se você não se arrepender, você vai passar a eternidade, na eternidade que foi definida para Satanás, o teu pai. Porque Provérbios diz que ninguém, quando põe fogo numa camisa, não queima o peito. Todo mundo que põe fogo numa camisa, vestido, acontece o quê? Queima o peito. Assim acontece com todos os que se relacionam com uma mulher adúltera. Então, meu irmão, você vai queimar. Eu ainda tive uma palavra de compaixão. Larga essa mulher. Você quer salvar? Larga essa mulher. Pude até pregar o evangelho para ele ali.
Depois ele ficou me enchendo a paciência, me mandando vídeos do pastor Hernandes, do pastor Pascoal, dizendo que ele, querendo que eu acreditasse que ele era crente. E ele abandonou a ideia, para a honra e glória do Senhor, e aquela família foi reconstruída para a honra e glória do Senhor Jesus. Meu irmão, o Senhor nos dá a proteção, as patentes para a restauração, a autoridade, ela vai desencadeando muitas coisas, intimidade com Deus e o respeito com os seus líderes. Então o rei, ele protegeu Neemias, comissionando pessoas. Nesse processo de restauração, você se coloca num processo de colisão. Você sempre terá muitos desafios com pessoas tentando te prejudicar. Sempre. Você quer saber se você está sendo um crente aprovado? Faz um levantamento aí, o teu currículo de perseguições que você tem sofrido. Mas olha, perseguição não é resultado do teu erro, tá bom? Porque tem muita gente que está sofrendo as consequências dos seus atos e está dizendo, Satanás está se levantando. Não, gente, não. Você só plantou isso, agora está colhendo. Tá bom? Calma, curte aí, né? Curte aí, pede ao Senhor graça, porque de Deus não se zomba. Aquilo que o homem planta, certamente colherá. Se você, jovem solteiro, está em fornicação, ou seja, você está praticando sexo antes do casamento, você sofrerá danos emocionais e espirituais previstos na Bíblia. O Senhor te entregará a cegueira e inclusive as consequências da concupiscência, experimentando inclusive doenças e enfermidades, e algumas fatais. Quando a gente vai para o lado físico, os emocionais e os espirituais nem se falam. Então não tem como vestir a camisa, tacar fogo nela e não se queimar. Vai se queimar. Pode não estar acontecendo nada agora, mas essa semente está germinando. Ela vai chegar, a conta vai chegar. Por quê? Porque Deus nos cercou de leis. Nos cercou de leis. E as leis são cumpridas. Elas serão cumpridas. Nós já estamos indo para o fim, queridos. Então, Deus nos dá sempre uma estratégia, queridos. E quando isso acontece, a gente precisa haver muito sigilo. Essa é uma outra coisa que a gente tem muita dificuldade, né? Nós precisamos entender que tem alguns momentos da vida da gente que a gente precisa o quê? Se calar. A gente precisa, sigilo. A gente não pode ficar falando tudo para todo mundo. Cuidado. Cuidado. Até no meio da igreja. Cuidado. Quando você abre demais a tua vida. Você não está proclamando isso só às pessoas, você está proclamando isso no mundo espiritual. Tem batalhas que a gente luta em secreto, quietinho. A gente precisa entender o poder e a importância do sigilo. O libertador precisa muito buscar isso. Muito buscar isso. Isso nos traz um entendimento de que, quando Neemias, no versículo 13,
saindo, fazendo a inspeção, né, lá no muro de Jerusalém, ele toca ali em algumas portas, né, a porta do monturo, porta do vale. A gente vai deixar essas portas para um outro momento, para a gente entender o que significam essas portas. Mas não tem jeito para que a gente reconstrua as áreas das nossas vidas que foram demolidas, foram destruídas. A gente precisa entrar nos becos da nossa vida, nos becos sem saída da nossa vida. Nós precisamos entrar nisso, né? A gente precisa entrar onde são as fontes do entulho, aonde está escondido o pecado. A gente precisa entender que existem excesso de sujeira, traz destruição. Tem igrejas aqui, inclusive vizinhas aqui, vizinhas, próximas da gente, que vem de uma teologia que a gente chama de teologia da libertação, uma prática de libertação, de expulsão de demônios, né? Vem aqui que a gente vai tirar um encosto da tua vida. Meus irmãos, você sabe o que é um demônio? A ação demoníaca na vida de uma pessoa? Você sabe o que é isso? É o rato que é atraído pelo lixo. Onde tem rato, tem lixo. Onde tem demônio, tem lixo. Onde tem demônio rodando, tem pacto com ele, tem pecado oculto, tem história familiar complicada, tem pornografia, tem adultério, tem engano, tem mentira, tem mau uso do dinheiro. Não tem jeito. Onde tem rato, tem lixo. Não adianta matar o rato sem tirar o lixo. Você vai expulsar um demônio, 2 demônios, 3 demônios, o que vai acontecer? Ele volta. Ele volta. E quando ele volta com quantos? Com mais 7. Essa é a proporção. Tem igreja aí que virou um ciclo de exorcismo, né? O cara vive caindo, demoniado, vive caindo, né? O pastor começa tirando 1, depois é 2, depois é uma legião. Por quê? Porque é a proporção, é 1, 2, 5, 7, 20, 30, não dá mais nem para dizer o nome. Mas poucas são as igrejas que combatem o pecado, que tiram o lixo, que estão interessados em varrer, tirar completamente o entulho dos monturos da nossa vida, reconstruir as portas do vale, reconstruir as portas que deveriam tirar as fezes da nossa vida, tudo aquilo que apodrece a gente por dentro. Encontre uma igreja que esteja interessada nisso, porque eu sei que maldição sem causa não tem efeito. Se você estiver íntegro, limpo diante do Senhor, com a tua vida em santidade, em obediência, pode botar o tranca-rua na frente na esquina da tua casa, pode botar a galinha preta na frente, não tem efeito. Não tem. Quem tentará acusação contra aqueles que são escolhidos pelo Senhor? Contra aqueles que são íntegros diante dele, que não há acusação contra. Não há rato numa vida de santidade, não há visitação, não há gafanhoto, não há problema. Os problemas que vêm chateiam, mas nós continuamos guardados pelo Senhor, guardados pela autorização do Rei. Nós continuamos cercados pelo seu exército. Amém, queridos? Busquemos a obediência do Senhor. Busquemos a obediência do Senhor. E certamente, na intimidade do Senhor, nós vamos ser prósperos em tudo
o que nós colocarmos a mão para fazer. Talvez esteja faltando isso na tua vida. Talvez você não é um crente confiável. Talvez você esteja pedindo, mas continua vacilante. Começa projeto, acaba projeto, começa projeto, termina projeto, não continua. Tem nada na vida que perpetue. Primeiro passo: passe pela prova da fidelidade. Morra pelo seu rei. Passe pelo vestibular, pela faculdade. Passe pelo TCC do serviço. Morra pelas pessoas, sirva as pessoas, se entregue ao reino do Senhor, seja servo, então o Senhor te colocará como cabeça. Seja o último, para que o Senhor te coloque como primeiro. Não busque a primeira parte, não busque ser o cabeça. Deixa o Senhor te colocar. Seja confiável. Vai, amém, igreja? Eu oro sempre por essa igreja. Eu digo: Senhor, torna-nos uma igreja confiável, Pai. É sério. Torna-nos uma igreja confiável, de pessoas confiáveis, de palavra, homens e mulheres íntegras nas suas palavras, nos seus relacionamentos, fiéis uns aos outros, fiéis aos seus maridos, às suas esposas, aos seus filhos, fiéis à sua igreja, fiéis aos seus líderes. Isso é se tornar confiável. E quando nós somos confiáveis, nós voltamos para a nossa terra, para iniciar a obra que o Senhor tem para nós. Só depois disso. Vamos ficar em pé, queridos. Queria que você baixasse sua cabeça e fizesse essa oração ao Senhor, pedindo ao Senhor que o Senhor sonde o teu coração e o Senhor aponte exatamente a área que você não está sendo fiel. Senhor, aonde que está faltando fidelidade, Senhor? Algumas áreas você já até sabe, você conhece, você sabe. Tem coisas que você não precisa mais pedir ao Senhor. O Senhor já te falou, o Senhor já te pediu há muito tempo. Mas esse é um tempo de decisão. Nós precisamos tomar decisão como Neemias tomou. Ele tomou a decisão de servir ao Senhor. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Peça isso ao Senhor. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina
os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com seu Santo Espírito esteja conosco, esteja com essa igreja e com todas as igrejas espalhadas por toda a terra, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Ore na sua casa, durante toda essa semana, ore ao Senhor: Senhor, me faz uma pessoa confiável ao Senhor, me transforma de um infiel a um fiel, alguém que cumpre o teu querer. Amém, queridos? 1, 2, 3, 4, 10 pessoas, vai, 10 abraços, não vai matar ninguém, que Deus te abençoe, abençoa quem está próximo de você, e a gente se vê domingo, glória a Deus, isso.